Amém? Vocês já podem ir para os seus lugares, poder assentar. Tem uns em pé, tem uns sentados, então não senta todo mundo, né? Mais fácil assim. Ficar mais uniforme. Quem trouxe sua Bíblia, abra comigo João 3,16. O tema de hoje é o verdadeiro amor. Amém? Todos abriram? João 3,16. Vai falar o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. João 3,16, versículo, um dos primeiros versículos que a gente aprende, decoramos, né? E eu queria falar um pouco hoje sobre o amor. Se tu veio hoje aqui, a gente sempre gosta de falar, né, pastor Ele? Se veio aqui na expectativa de ver o pastor Vanel pregar, ele disse que é uma bobagem. Pois é, mas o que eu posso fazer? É um burburinho por aí. Mas não vai ser o pastor Vaniel, mas eu espero que o Espírito Santo me use para trazer uma mensagem para o teu coração. Amém? Então, pessoal, João 3,16, um tema muito conhecido por nós, a gente decora, a gente aprendeu ele de cor e salteado. Falamos sobre amor, mas nós vivemos numa época, num período em que o amor ele é extremamente banalizado, vulgarizado. Aonde a palavra eu te amo, ela já não traz mais tanto peso, porque ela é dita muitas vezes, de várias formas. E a gente vai aprender hoje, ou vai relembrar, que o amor ele não é somente expressado através das palavras. É verdade sim, né, que relacionamentos também se alimentam de palavras de carinho, de afirmação, né, uma palavra, olha, eu te amo, né? Mas a verdade é que o amor ele é expressado muito mais nos nossos comportamentos do que nas nossas palavras. É muito banalizado hoje em dia, e isso é uma das razões do porquê quando nós vamos fazer um evangelismo, e aí a gente fala assim, olha, Jesus te ama, e aquela pessoa que está ouvindo essa palavra, ela já ouviu sobre vários amores. Ela quem sabe ouviu sobre o esposo que atraiu, a esposa que atraiu e que dizia que amava. Ela ouviu sobre o amor de um pai e de uma mãe que quem sabe não conseguiu amar tanto assim. Então percebam que o amor ele está vulgarizado. Quando nós abrimos rede social, televisão, a gente vai perceber, fulano casou com ciclano e daqui a pouco se separou de novo. É muito comum quando nós vamos aconselhar pessoas que estão com dificuldade em seus relacionamentos, ouvimos a palavra, eu preciso ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz. E aí percebe-se que o amor, ele é um amor condicional, ou seja, para eu te amar, tu precisa me dar algo em troca. E a gente vai perceber que o amor de Deus não é dessa forma, é um amor totalmente incondicional. Uma vez eu conversando com uma pessoa que eu conheço, né? E essa pessoa falou para mim assim, Marlon, eu me relaciono com quem me oferece algo, quem tem algo para oferecer. E eu peguei e falei para ela, olha, graças a Deus que o Senhor não usa essa mesma régua para com a gente, porque eu não tenho nada para oferecer para Ele. Se Deus esperasse alguma coisa de mim, provavelmente eu estaria perdido, porque eu não teria como oferecer nada para Deus. Então, esse amor de Deus, baseado em João 3,16, ele está dizendo que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Que tal maneira é essa? Ele deu seu Filho único. A gente tem vários pais aqui, um monte de criança, e eu acredito que quem é pai vai concordar comigo, que nenhum dos pais aqui entregaria seu filho por ninguém. Nenhum dos pais entregaria seu filho para morrer por ninguém. Nós amamos os nossos filhos, nós nos entregaríamos no lugar deles, mas Deus prova o seu amor, que Cristo morre por nós, nós sendo ainda pecadores. E aí a gente vai perceber que o amor de Deus é muito diferente do amor que é pregado aí fora, que é um amor que é condicional. É por isso, irmãos, que a gente vai ver que existem muitas pessoas frustradas com pessoas, e pessoas frustradas com organizações, frustrada com a igreja, frustrado com amigos, frustrado
no trabalho, com seu patrão, se dedicaram de uma tal maneira e por alguma razão não foram correspondidos, e isso gera uma frustração, porque acreditavam que o amor, ele deveria trazer uma recompensa, mas ele não vai trazer essa recompensa, porque esse não é o verdadeiro amor. Uma das coisas que eu falo para o Benjamin é: filho, as pessoas vão errar com a gente. Uma das coisas que eu mais digo para os meus amigos é: eu vou errar contigo, em algum momento eu vou errar contigo. O que vai determinar a longevidade da nossa relação é a capacidade de nós nos perdoarmos. É por isso que o Senhor não desiste de nós em todo momento, porque Ele é pleno em nos perdoar, a todo tempo, a todo momento, em toda circunstância. Nosso coração arrependido, Ele está disposto a nos entregar o amor dEle por nós. Então, o amor que o mundo prega é o amor circunstancial, é o amor, vulgarizado, é o amor que visa seu próprio interesse, é o amor que procura um benefício próprio. É por isso que vem essa frase, eu preciso ser feliz. O casamento não está legal, está com dificuldade, eu preciso ser feliz. Eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho direito de colher as suas consequências, a verdade é essa. Nosso direito seria até mesmo a morte, porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É um favor que nós temos do Senhor. Então o amor, ele não deveria ser vulgarizado. Existe uma coisa que a teologia fala, e Gênesis 22 vai falar sobre isso, sobre a regra da primeira menção. Bota para nós aí, Sarai, Gênesis 22. E o que significa isso? Na teologia tem uma regra que é a regra da primeira menção, que ela vai dizer que quando uma palavra ou uma ação é dita pela primeira vez, ela determina o seu real significado. A gente vai ver em Gênesis 22 sobre o real significado do louvor, de adoração, que não é música, mas sim é renúncia. Mas a gente também vai ver que o amor, o seu real significado, não está em palavras bonitas e em promessas que nós não podemos cumprir. Mas ele vai dizer o seguinte, olha só: então Deus disse. Vamos desde o primeiro ali, por favor. Gênesis 22, 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: toma seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então, a primeira vez que a Bíblia fala sobre amor, a Bíblia vai falar sobre o Senhor chamando Abraão para pegar seu filho, o seu único filho, o filho que ele amava, e sacrifique-o. O amor, ele é sacrificial. O amor é sacrifício. O amor é pagar preço. E eu preguei essa mensagem quarta-feira lá na congregação, e eu orava a Deus para saber qual palavra que eu trazia agora. Então, os irmãos da congregação que já ouviram, peço perdão aí, vocês vão precisar ouvir de novo, mas eu acredito que Deus possa falar contigo de novo, A gente vai falar, coitado dos irmãos que estavam na congregação, estavam no culto das 5, vão estar no culto das 7. Essa galera aí vai fazer um mestrado, do verdadeiro amor. Vão conseguir pregar melhor que eu depois. Mas o verdadeiro amor, ele está ligado a sacrifício. E aí a gente vai perceber que João 13,6 vai falar exatamente sobre sacrifício. Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para que isso tivesse concluído, haveria uma necessidade de um sacrifício de Jesus, a sua morte na cruz do Calvário. Então, segundo a regra da primeira menção, amor não está ligado em palavras bonitas, mas sim em atos. Eu demonstro que eu amo da forma como eu ajo. Então, marido, se tu é um cavalo com a tua esposa, pode ser que tu não ame ela tanto assim quanto tu diz que tu ama. Esposa, se tu não honra teu marido, pode ser que tu não ame tanto ele assim quanto tu diz que ama. E a gente vai perceber que muitas vezes nós podemos estar achando que estamos fazendo a coisa certa da maneira errada.
Porque é verdade sim que eu posso ser extremamente egoísta e eu dizer que eu amo, mas que eu quero ser amado. E segundo essa regra, amor está ligado a sacrifício. E Deus prova esse amor não esquecendo de nós. Uma das características mais próximas do amor de Deus, eu digo próxima distante, é o amor de mãe. O amor de mãe consegue ser algo surpreendente. A mãe, ela consegue amar o filho de maneira incondicional. Até quarta-feira eu falava com o Valdeci e ainda perguntei para ele, né, se a informação que eu tinha batia com aquilo que ele vive, a realidade dele. Que lá na PERG, no presídio, é muito maior o volume de mães, de irmãs, de avós, que visitam aqueles que estão presos, do que pais. Essas mães, mesmo essa galera tendo cometido alguns crimes, e não importa o crime, irmão, mãe é mãe. Eu um dia fazendo um segundo tempo, fazendo uma corrida de Uber, eu levei uma senhora para visitar o seu neto, que estava preso por latrocínio e por homicídio. Ela não julgava ele, ela falava dele dentro do carro, que a sensação que eu tinha que ela estava falando do neto que ela ia almoçar com ele, a avó. E essa avó, ela tinha criado o filho, ela criou o neto, ela criou esse neto. Amor, isso é amor, o amor sacrificial. Não é um amor que, olha, eu amo segundo a recompensa que é me dada. E aí a gente vai perceber que se nós não entendemos dessa forma, a probabilidade de nos frustrarmos com as pessoas, com a igreja, ela é gigantesca. Porque vai acontecer sim, da gente se doar, da gente se entregar, e em algum momento da vida não ser reconhecido como tal. Mas a pergunta é, para quem que tu te doou? Para quem que tu te entregou? Para quem que tu abriu teu coração? Para quem que o teu tempo foi doado? Será que é por amor próprio? Ou será que é por amor ao Senhor? Porque se fosse por amor ao Senhor, por alguma razão, o coração estaria tranquilo. Bom, eu fiz para Ele. Não importa se a recompensa vem, se a recompensa não vem. A entrega é para Ele. É por causa dEle. Mas aí tem um problema que, na maioria das vezes, a gente está tão preocupado com a gente mesmo, né? E os nossos olhos estão voltados tanto para nós, para as nossas necessidades. E aí nós nos frustramos. Mas beleza, então o amor do Senhor, né, é um amor sacrificial. E aí, irmãos, eu preciso quebrar um castelinho de areia, porque hoje em dia nós vivemos numa geração que é extremamente frágil. Frágil. Se magoa por qualquer coisa, se chateia por qualquer coisa. Uma geração frágil que entendeu que nós somos a menina dos olhos de Deus. Mas eu não pode mexer comigo. Mas deixa eu falar uma coisa para ti. Eu vou dizer para ti a mesma coisa que eu falei na congregação. Não levanta da cadeira, não vai embora. Não é uma heresia, deixa eu concluir. Desculpa, pastor Vaniel. O pastor levantou até uma heresia, mas deixa eu te dizer um segredo. Jesus não morreu por tua causa. Tu não é o centro do universo. Jesus morreu porque amava o Pai. E porque amava o Pai, Ele morre por amor a nós. Mas o foco sempre foi o Pai. É por isso que quando questionaram Jesus sobre qual é o maior mandamento, Ele pegou e falou: olha, o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amarás o próximo como a ti mesmo. O amor primeiramente precisa ser vertical. Eu amo ao Pai, e porque eu amo ao Pai, eu me entrego para a humanidade. O amor que eu tenho pelo Pai faz com que eu ame a humanidade, que não tem como me entregar nada. É por isso que Deus não tem expectativa em nós. É por isso que nós não temos como decepcioná-lo, porque a expectativa, ela está ligada a quando eu não tenho controle de algo. A gente brinca, né? Quem sabe tu saiu de casa, Deus falou contigo, vai lá na Peniel, e tu falou: Deus vai falar comigo, né? Hoje é o pastor Vaniel que vai estar pregando, e a gente brinca sobre isso.
E aí tu chega aqui porque tu tem uma expectativa, tu não sabe quem é o pregador da noite, tu não sabe quem vai ser, e tu tem uma expectativa. Agora com Deus não é dessa forma, porque Deus ele é atemporal. Deus ele está no passado, no presente e no futuro. Ou seja, não há como eu de alguma forma decepcioná-lo, porque quando o plano de redenção foi criado, ele já me conhecia e ele já te conhecia. Então entenda, Jesus não morreu por tua causa, ele morreu porque ama o Pai, e porque ele ama o Pai, o amor dele é refletido nele, por meio dele para nós. É esse amor dele ao Pai que faz com que ele seja obediente. Romanos 5:8 vai dizer: o amor de Deus não foi baseado no mérito humano, ele é um amor, puro amor ao Pai e uma obediência. É por isso que no Getsemane Jesus falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. É por isso que na cruz do Calvário Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? É por isso que lá na cruz, esse mesmo Jesus venceu. Porque em primeiro lugar, eu preciso amar a Deus. Se eu não amo a Deus, provavelmente eu não vou amar meu irmão. Então, nós não temos como decepcioná-lo, porque ele já sabe de todas as coisas. E aí muito interessante que o mesmo Deus que não pode ser decepcionado é o mesmo Deus que se alegra com a nossa vida. E isso é maravilhoso. E isso é tremendo. Lucas 22:42 vai dizer: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Obediente a quem? Ao Pai, ao plano, ao propósito. Mas aí quem sabe eu estou falando isso, tu está pensando: não, mas espera aí, mano, tem um versículo, eu já ouvi, que nós somos a menina do olho de Deus. Quem toca em vocês é como se tocasse na menina do olho de Deus. Mas a gente precisa entender o contexto, irmão, em que está escrito isso, e a razão do porquê está escrito isso. Havia pessoas afrontando a Deus e o povo de Israel, e o Senhor vai lá e diz: negativo, no meu povo ninguém toca. Tocar nele é como se tocasse a menina no meu olho. Isso não está no campo da importância, mas sim Deus honrando o seu compromisso com o seu povo. O amor de Jesus pelo Pai fez com que ele obedecesse e fosse obediente até a morte de cruz. Isso então significa que Jesus não me ama? Não, Jesus também te ama, meu irmão. Mas esse é o amor sacrificial, ao ponto de abrir mão das suas próprias razões, abrir mão das suas próprias necessidades. E quando a gente consegue entender, a gente vai perceber, e aí a gente vai fazer um comparativo. O amor humano, na maioria das vezes, é um amor egoísta, é um amor que não é sacrificial, é um amor momentâneo, passageiro, é um amor em que eu dependo do outro para que eu seja feliz. Dessa forma, a gente vai entender porque muitas vezes tem essa palavra: eu preciso ser feliz. Mas eu preciso te dizer nessa noite: se tu casou para ser feliz, começou errado já, irmão. Tu deveria casar para fazer a tua esposa feliz. Esse é o nosso papel. E a esposa deveria casar para fazer o seu marido feliz. E assim, dessa forma, ambos seriam felizes. Primeiramente, o amor vertical a Deus, sendo obediente aos seus mandamentos, sendo obediente à sua palavra, sendo obediente àquilo que Ele nos ensinou. E aí, uma vez que eu obedeço a Deus, eu consigo amar minha esposa. Então o amor humano é um amor egoísta, é um amor que ele procura seus próprios benefícios, é um amor que é passageiro, é um amor que diz que ama, mas que daqui a pouco já não ama mais. É um amor que diz que se importa, mas se as coisas não forem do meu jeito, eu já não me importo mais tanto. Mas Deus não é dessa forma. E como é que é o amor de Deus? Vamos lá no livro de Coríntios 13.
aqui. Coríntios 13 vai dizer o seguinte: se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa, ou como um símbolo que retine. 2. Se eu tiver o dom de profecia, se eu souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, eu nada serei. Aí a gente pode parar um pouquinho só nesses 2 versículos. Paulo está dizendo: ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos, olha, eu tenho uma comunicação direta com o céu, mas eu não consigo amar meu próximo, não consigo amar a Deus. Ele vai dizer: você é semelhante ao metal que soa, o sino que tine, vazio. Essa é a palavra. Se eu não entender, ainda que eu tivesse o dom de profecia, meu Deus, é aquele irmão cheio de dom, cheio de talento, sabe? E os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então pode ter dons mesmo, e pode ser qualquer dom. A gente vai ver um monte de pessoa extremamente capacitada fora da igreja. Dom não significa amor ao Senhor, não, meu. Porque se fosse por isso, só crente teria dons. Porque se fosse por isso, só crente em Jesus Cristo teria boas habilidades. Não, o cara se desviou, perdeu o dom. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, ainda que eu tivesse dom de profecia, eu conhecesse todos os mistérios, todo conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse o monte, mas não conseguisse perdoar o meu irmão, é vazio. A gente pode trocar o finalzinho ali, ó. Cadê o finalzinho? O finalzinho ali, ó, onde fala fé de tal maneira que pudesse transportar os montes, mas vivesse com uma raiz de amargura, nada seria. Ainda que eu tivesse todo esse dom, mas não me importasse com o sentimento alheio, nada seria. Ainda que eu tivesse todos esses dons, eu falo em línguas, eu sou profeta, homem de Deus, usado poderosamente, mas eu sou um péssimo pai, péssimo marido, trato mal as pessoas. Não, mas peraí, só um pouquinho. Esse é meu temperamento. Ah, te converter, irmão. Converter, irmão. Vai converter. Eu gosto, nas minhas pregações eu até falei para o Eliezer, eu gosto muito de dar o exemplo do Eliezer. O Eliezer era o cara mais quietinho que eu conhecia. Cadê o Eliezer? Está aí? O Eliezer já foi embora. Ele era o cara mais quietinho, era todo envergonhado. Me lembro que um dia a gente conversando com ele lá na congregação, eu cheguei aqui na igreja e falei assim: Eliezer, quero falar contigo. Aí eu falei: quarta-feira vamos lá. Aí eu saí, vim para cá e ele veio do meu lado. Fala agora. Falei: cara, falo contigo lá na igreja, lá na congregação quarta-feira. Aí na segunda-feira ele me chama: não está querendo falar agora? Calma, cara, o coração, cara, que ansiedade toda é essa? Aí passado mais um pouquinho, na quarta ele não conseguiu ir, no domingo ele me pega aqui, me chama no fundo: Marlon, vamos conversar? Eu falei: cara, não é nada demais, cara. Não, mas eu estou mal, cara, estou pensando nisso de noite. Ansioso, cheio de vergonha. Imagina se ele tivesse ansiedade para correr todos aqueles quilômetros aí, com essa ansiedade toda, ele não teria paciência. Um homem que não conseguia falar em meio ao público, volta do encontro, pede para falar primeiro, pede a mulher em casamento, fala no microfone. Rapaz do céu, que mudança. Conversão, evangelho, poder de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, continuando, então ele vai dizer: olha, tivesse todos os dons, profecia, alguém extremamente talentoso, mas eu não me importo com ninguém, sou vazio. Versículo 3, ele vai dizer: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Sabe quando chega de eleições, e aí do nada os políticos brotam do chão assim, parece político dando cesta básica, fazendo boas ações, né, se entregando. Não, aí ele tira fotinho, ele vai lá, entrega a sacolinha, olha para a câmera, tira fotinho, está fazendo uma boa ação. Eu não sei, quem é que já jogou Plantas versus Zumbis aqui? Levanta a mão aí. Tem mais gente aqui. Ninguém mais.
Gente, não, vamos de novo. Quem já jogou Planta versus Zumbis aí? Não tem vergonha, irmão? Ah, sabia que tem mais gente. Só tá com vergonha de dizer que jogou. Sabe quando o zumbi ele brota do chão, do nada, nasce um zumbi, aí tu vai lá e bota uma... Eu vou explicar, tá? Planta versus Zumbi é o seguinte, é um joguinho, tá? Que tu tem que proteger a casa, e aí vem os zumbis e tu tem que matar os zumbis com umas plantas. As plantas jogam ervilha, né? E aí tu mata o zumbi com ervilha. E aí do nada o zumbi brota da terra para comer a tua planta. Não ficou muito bem explicado, mas vai lá na Play Store lá. Na Play Store, baixa aí Planta versus Zumbi. Não estamos ganhando nada por isso, mas o político faz... Hã? Não, esse é o mínimo, né? Não, a Bíblia e o app da igreja, né? O aplicativo da igreja, né? Depois tu baixa o Planta versus Zumbi. Ah, mas não tem espaço, então não baixa. Pronto, resolvido. E aí, brota do chão o cara para fazer boas ações. Eu posso fazer boas ações e não está amando. Quando a gente teve a questão da enchente, a igreja, a gente ia lá na vila, no bairro ali, o pessoal ia dentro d'água, e aquilo ali poderia ser feito de todas as formas. Mas se o irmão tivesse alguma razão fazendo aquilo ali para se mostrar para os outros, irmão, não adianta nada, está perdendo tempo. Então tu pode ser uma pessoa que gosta de fazer boas obras, mas às vezes essas boas obras alimentam mais a ti do que quem recebeu um sacolão. Alimenta mais teu ego, teu orgulho. As boas obras, elas alimentam aquela pessoa que dá oferta e diz, nem sabe, poxa, a igreja está precisando de dinheiro, eu ofertei 10 mil reais. Qual é a razão de falar? É porque a oferta ela não foi por amor, ela foi para se aparecer. Paulo está dizendo, olha, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, então eu posso ser alguém extremamente altruísta, mas ao mesmo tempo, ao mesmo passo, ser alguém extremamente egocêntrico, egoísta, só penso em mim, no meu benefício próprio. E é por isso que ele diz, ainda que eu tivesse feito tudo isso, e até mesmo me entregado para morrer, se eu não tivesse amor, não surgiria de nada. Então a gente pode concluir, né, que eu posso fazer muitas coisas porque eu gosto e não porque eu amo. E aí a chance de eu estar frustrado com isso, porque se as coisas não andarem da minha forma, ela é muito grande. Se as coisas não forem do meu jeito, da forma como eu esperei, como eu arquitetei na minha mente, e aí elas saem do meu trilho e eu perco esse controle, isso me incomoda. Sabe por que te incomoda? Porque tu estava fazendo para ti e não era para o Senhor. E se tu está fazendo para ti, a chance de tu se decepcionar, ela não é gigantesca, ela é certa. Porque as pessoas vão errar contigo, irmão. A igreja vai errar contigo. Tua esposa vai errar contigo, teu marido vai errar contigo, teus filhos vão errar contigo, o pastor vai errar contigo. Vai errar, vão errar, normal. É por isso que o amor ele está ligado a sacrifício. Mas aí ele continua, e aí a partir do versículo 4, Paulo está dizendo o que então é o amor. Bom, eu já entendi que o amor que o mundo prega, o amor passageiro, é um amor que ele se despedaça, ele se esfarela, porque ele não tem base, ele não tem fundamento. É um amor baseado no que eu gosto, é um amor baseado nos meus critérios, não nos critérios do Pai. É um amor baseado nos meus projetos e nos meus sonhos, mas o amor de Deus não é dessa forma. E isso é um motivo de nós glorificarmos a Deus. Porque se o amor de Deus fosse dessa forma, irmãos, nós estaríamos perdidos. Porque nós nunca alcançaríamos essa régua. Ela é inalcançável, inatingível para nós. Nós não teríamos a capacidade. Mas no versículo 4, Paulo vai começar a dizer, o amor é o quê? Está aqui. O amor é o quê? Paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Pô, posso ouvir um glória a Deus aí? Finge que é pentecostal, né? Finge que é pentecostal, dá um glória, bate uma palma. Olha só esse aqui, gente. Esse aqui é o amor de Jesus para com nós. O amor de Jesus, então, ele é paciente. É por isso que o Senhor espera tanto, né? Meu Deus. Hoje eu estava falando com o irmão lá na congregação, a gente dizendo, quando a gente converte o nosso coração, quando o Espírito Santo nos toca, a gente se converte ao Senhor, né? Se a gente se converte, se Ele que me converte.
Mas quando a gente se converte ao Senhor e a gente começa a olhar para trás e falar: meu Deus, lá naquela época o Senhor já estava cuidando de mim. Meu Deus, aquela porta, eu nem conhecia o Senhor, Ele já cuidava de mim. Eu nem sabia que Jesus existia e Ele já se portava comigo, porque o amor dEle é paciente. O amor dEle também é bondoso. O amor dEle não tem inveja. O amor dEle não se vangloria. O amor dEle não se orgulha. Bom, se esse é o amor dEle para com nós, o nosso deveria ter dessa forma. E Ele vai continuar, vamos lá para o 5. Ele não maltrata, Ele não procura seus próprios interesses, Ele não se ira, Ele não guarda rancor. Aleluia, meu Deus, Ele não guarda rancor. Vamos lá, vamos continuando. O amor não se alegra com a injustiça, mas alegra com a verdade. Próximo, a gente vai até o 13. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando porém vier o que é completo, o que era em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanece agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Assim permanecem essas três: fé, esperança e amor. Porém, o maior deles é o amor. Deus não se decepciona com a gente. Deus não se decepciona com as nossas falhas. As nossas falhas nos afastam dele. As nossas falhas, elas atrapalham o nosso relacionamento com Ele. Imagina Deus esperando que a gente faça alguma coisa e a gente vai lá e não faz. E Ele olha para nós e fala: meu Deus. Não, gente. O amor de Deus, Ele já preveu todas as coisas. O Senhor, a previsibilidade de Deus, ela é algo que a gente nunca vai conseguir entender. Mas Deus prova o seu amor por nós. Cristo morrendo por nós assim, ainda pecadores. Bom, então nós já entendemos que o amor que o mundo prega é um amor muito vazio. É um amor que realmente ele está muito ligado à recompensa. O amor de Deus não é dessa forma. É um amor totalmente sacrificial. A gente também entendeu que eu posso fazer muitas coisas, e todas essas coisas que a gente faz, elas estarem ligadas mais a mim do que realmente as pessoas que eu amo. Eu posso até mesmo me entregar pelas pessoas, mais por amor a mim do que por amor a eles. Então, como é que nós entendemos o que é o verdadeiro amor? Bom, o verdadeiro amor, ele é sacrifício. O verdadeiro amor, ele não procura seus próprios interesses. E é por isso que nós não podemos permitir coisas como raiz de amargura, ausência de perdão. Porque é muito comum ser difundido a ideia do seguinte: fez uma vez para mim, não faz nunca mais. Eu até perdoo, mas nem me relaciono. E aí, em Êxodo, quando o povo de Israel já tinha saído já do Egito, atravessado o Mar Vermelho, Moisés já tinha subido o monte, descido o monte, quebrado as tábuas, sobe de novo, traz tábua nova, já tinha destruído o bezerro. E aí o povo está no deserto. De repente Deus olha para Moisés e fala: olha, Moisés, o negócio é o seguinte, eu não vou ir com vocês, porque esse povo é duro, é de dura serviço, povo rebelde. Basicamente é o que a gente fala. Não, realmente, olha, eu amo a Jesus, mora no meu coração,
mas fulano fez alguma coisa para mim, morreu, até perdoei, mas não quero mais relacionamento. A reação de Moisés foi a seguinte: Senhor, não manda um anjo, não faça sairmos daqui se o Senhor não for conosco. Não há relacionamento fiel com Deus sem perdão e restauração. Ah, Marlon, mas a outra pessoa não quer nem saber de mim. Bom, aí é outros 500. A gente está falando onde ambas as partes querem a restauração, querem a reconciliação. O perdão, ele deveria ser intrínseco na vida do cristão. Ele não é facultativo, ele não é opcional, ele não é quando eu quero, se eu posso, ele não é se eu quero. Ele é necessário. E é por isso que, entendendo dessa forma, que o amor de Deus, ele então é um amor sacrificial, a Bíblia, ela vai nos ensinar como nós deveríamos amar as pessoas. E em 1 João 4, 7, 21, ele vai falar o seguinte, vou colocar aqui. Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto conhecemos o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Desta forma, sabemos que permaneceremos nele e ele em nós. Ele nos deu do seu Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai o enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica em castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem amar a Deus, ame também a seu irmão. Percebam que a Bíblia, ela não nos dá margem para que eu escolha o que eu posso fazer. É verdade, nós temos um amor incondicional da parte de Deus para com nós. E esse amor, ele é respondido através da nossa fidelidade a Deus. Mas o verdadeiro amor não é um amor que o mundo prega, passageiro. Não é um amor na circunstância, é um amor de sacrifício. É um amor que abre mão de algumas coisas. É um amor que abre mão da sua razão. A gente brinca, né? Quem é casado normalmente fala, né? O que tu prefere, ter paz ou ter razão? Não, eu quero ter paz. Mas o amor, ele não procura a sua própria razão. É por isso que a Bíblia vai dizer em 1 João 2,6: quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. O grande problema é que às vezes nós não aprendemos a ser amados. Por alguma razão, na nossa história de vida, às vezes os nossos pais e quem é mais antigo, mais experiente, daqui a pouco vai entender o que eu falei, porque
Antigamente não era tão comum o pai dizer que ama, a mãe dizer que ama. Minha mãe é convertida há alguns anos. Eu fui ouvir da boca da minha mãe: eu te amo, há poucos anos atrás. Meu pai já era mais carinhoso, falava que me amava, me abraçava, dançava comigo. Mas com 11 anos saiu de casa, quando eu tinha 11 anos, e foi morar em outra família. Então percebam que não é somente dizer que ama. E aí acontece que muitas vezes nós nos voltamos o nosso coração ao Senhor, e aí a gente faz uma associação. Que associação seria essa? A associação é a seguinte: bom, meu pai dizia que me amava, brincava, dançava comigo, mas quando eu tinha 11 anos foi embora. E aí quando eu passo por um momento difícil, de vale, eu posso ser tentado a pensar da mesma forma. Bom, se eu tinha meu pai na terra e quando as coisas estavam difíceis ele foi embora, então provavelmente Deus me abandonou. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer que o amor dele por ti não é pelo que tu faz, não é pelo que tu é, não é pelo que nós somos, é por quem ele é. É por quem ele é. Essa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer: Jesus morre na cruz porque ele amava o Pai de uma maneira extraordinária, e esse amor ele vem e reflete para nós através da cruz. Então não importa se a tua experiência de vida foi ruim, ei, Jesus está te chamando a viver a vida com um Pai de amor e te ensinar a amar também e a perdoar também. Mas Marlon, tu não sabe o que fizeram para mim. Não preciso nem saber. Eu sei que fizeram para ele, e o que fizeram para ele é muito maior do que qualquer uma pessoa pode fazer para mim. Não importa. O amor de Jesus, ele é poderoso para curar nossas feridas. O amor de Jesus é poderoso para nos salvar. O amor de Jesus, ele é poderoso para nos restaurar. E esse amor, ele está nessa noite aqui. Não foi por acaso. Confesso para vocês que eu relutei um monte para trazer essa palavra, porque eu já tinha pregado ela quarta-feira. E aí no final do culto das 5, quando estava acabando o culto, na hora da oração, o irmão trouxe uma irmã que não é nem da cidade, veio fazer um curso, caiu de paraquedas aqui na igreja. E a palavra tocou o coração, ela se reconciliou com o Senhor. As coisas não são por acaso. E quando nós entendemos isso, a palavra Jesus te ama, ela tem outro impacto na nossa vida. O Felipe Gnoli fala uma coisa que é tremenda. E ele fala: quando nós evangelizamos, na maioria das vezes nós não evangelizamos um irmão em Cristo, nós evangelizamos um pecador, um condenado ao inferno. É por isso que o pessoal fala: não, a oração de manhã é diferente, né? A gente, várias vezes o testemunho, falei até que dia na oração da mãe do pastor William. Conheci o pastor William, crente, pagodeiro desviado, crente de novo. Em todo esse tempo, a mãe dele estava lá orando firmemente por ele. Mas quando a gente às vezes vai evangelizar, se a gente amasse essas pessoas, ah, meu Deus, quando a gente dissesse para elas, olhasse no olho e dissesse assim: olha, Jesus te ama, a gente não precisaria nem dizer eu também, porque o nosso olhar iria mostrar isso para elas. Permita que o amor de Jesus invada teu coração, não para que tu te sinta a última bolachinha do pacote, mas para que tu entenda que Ele te chamou para que tu ame outras pessoas também. Não para que tu te sinta mais importante, menos importante, mas para que tu perceba o tamanho do seu sacrifício e o quanto tu pode te entregar para Ele. Vamos colocar de pé. Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou, aleluia. Ele me amou, Ele me ama, Ele me ama.
não sei se tu tem dificuldade para reconhecer esse amor, se tu não tinha entendido o amor de Deus dessa forma, mas eu tenho a plena convicção que o Senhor quer mudar o nosso coração. Se tu quiser orar com a gente, se tu quiser receber oração, pode vir para frente. Se quiser ficar no teu banco, fique à vontade também. Mas se tu sente que tu precisa receber esse amor, sai do teu lugar, vem para cá. Permita que a gente te abrace. Permita que a gente passe para ti esse amor. Permita que a gente demonstre para ti esse amor, não em palavras vazias, mas em atitudes, em renúncia. Sai do teu lugar, vem para cá. Os nossos pastores vão estar orando por ti, os nossos obreiros. Permita que o amor de Jesus te invada. Eu nem sei como fazer isso, Marlon, mas sai do teu lugar, vem para cá. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh! E esse amor é sacrificial. Não é pelo que tu fez, não é porque tu merece, mas Ele é porque Ele te ama. Os pastores, me ajudem aqui. Oh!
aqueles que por alguma razão não saíram do seu lugar, eu sei que o Senhor pode alcançá-los. Por isso eu vou pedir, se tu tem intimidade com quem está, para essa pessoa que está ao teu lado, deixa Deus usar os teus braços. Deixa Deus usar os teus braços. Se tu tem intimidade com a pessoa, se tu conhece, abraça a pessoa que está do teu lado e comece a orar pela vida dessa pessoa. Às vezes essa pessoa veio de casa e não recebeu um abraço. Abraça essa pessoa, deixa o Espírito Santo usar os teus braços. Deixa o Espírito Santo usar os teus braços, irmão. Deixa ele te abraçar, deixa ele te abraçar. Sinta nesse abraço do irmão, da irmã, o amor do Espírito Santo restaurando o teu coração. Sinta por esse abraço. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Usa os nossos braços. Usa os nossos braços. Usa os braços de amor. Usa cada um de nós, porque cada um de nós, ei marido, ei esposa, se tu chegou aqui brigado, é o momento de tu reconciliar com ele, com ela. Peça perdão, peça perdão, peça perdão. Ei, abrace, chegue perto, não tenha vergonha, deixe Deus usar os teus braços. Abraça-me, Senhor, com os teus braços de amor, com os teus braços de amor, com os teus braços de amor, com os teus braços de amor. Vem Espírito Santo. Esse abraço cura, esse abraço restaura, esse abraço transforma ministérios, esse abraço ativa pessoas, esse abraço, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor está curando pessoas aqui, irmãos. O Senhor está curando pessoas, curando famílias. Não tem interesse, não quer nada em troca, só vontade é te amo. Que às vezes tem gente que até nem acredita que eu amo mesmo, né?
ser tão fácil, mas é que eu fui tão amado por Jesus, eu fui tão amado por Ele, que eu, quando estou abraçando você, às vezes eu estou dizendo, eu te amo, eu estou sentindo o amor dEle, eu quero ser a boca dEle sobre a tua vida, eu quero ser o braço dEle sobre a tua vida. Quando eu vou abraçar alguém, eu digo, Jesus, abraça no meu lugar, diz para essa pessoa o que o Senhor quer dizer. Sabe o que eu sinto? Ele diz assim, diz que eu amo, diz que eu amo. Quem é muito amado tem facilidade de amar. Então liberta teus braços aí, empresta ele para Jesus aí, dá um abraço num outro homem aí, homem abraça homem, mulher abraça mulher, sai do teu lugar, faz uma coisa de verdade. Nós somos crentes, crente tem que fazer loucura, crente tem que sair do lugar, crente tem que abraçar outra pessoa, crente tem que dizer assim, eis-me aqui Jesus, deixa eu abraçar quem eu abraço, deixa eu ver quem eu abraço. Hoje eu vou abraçar quem eu não gosto, vou dar um abraço no Rubi. Não é que eu não gosto do Rubi, eu amo o Rubi. Vai, abraça alguém. Às vezes a gente está assim, ai, como eu queria que alguém me abraçasse. Não, seja esse abraço. Como eu queria que alguém me abraçasse. Faz esse exercício comigo assim, ó. Diz assim, como eu queria que alguém me abraçasse. Diz. Agora abraça alguém que está do teu lado, abraça aí. Ó, alguém te abraçou. Porque você abraçou. Não fique só esperando, faça alguma coisa. Esse amor nos alcançou, esse amor nos transformou, esse amor mudou a nossa história. Meu Deus. Liga a luz aí pra mim. Quero olhar você. Deixa eu só fazer uma pergunta para todo mundo. Quem é filho aqui? Quem é filho? Quem aqui cometeu uma coisa muito ruim quando seu pai e sua mãe teimou? Quem aqui apanhou? Mas quem, em vez de apanhar, gostaria de receber um abraço? Que o pai desse um abraço e disse assim, filho, não faz mais isso. Filho, eu te amo. Eu apanhei tanto, meu irmão. Aí quando eu olhar para o meu pai, eu dizia assim, nossa, ele vai me bater de novo. Ele vai me arrebentar. Meu pai tinha uma capacidade extraordinária de vir. Ó, escuta o que eu vou falar para você. Pode parecer engraçado, mas é real. Meu pai vinha e dizia, filho, não faz mais isso. O pai te ama. O pai quer que tu entenda. E ele me abraçava. Sabe o que a minha mãe fazia? O papel de Satanás. Ela dizia, Daniel, dá-lhe nesse guri. Esse guri vai ficar cada vez mais sem vergonha, Daniel. E aí de vez em quando ele puxava. Mas às vezes ele dizia para ela assim, deixa que eu me resolvo com ele. Toda vez que meu pai me abraçava, que ele dizia, não faz mais isso, eu tentava nunca mais fazer, porque aquele amor me constrangia. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te dar um abraço através dessa palavra que o Marlon ministrou sobre a tua vida, dizendo, filho, não importa o que aconteceu, hoje eu quero te dizer, eu te amo, e o meu amor por você, amigo, fez com que eu sacrificasse meu filho na cruz do Calvário. E ele foi obediente porque me amou. E sabe o que ele está pedindo para você hoje? Seja obediente por amor, para que você experimente todas as bênçãos que o Pai tem para a tua vida. Jesus Cristo, por ser obediente, assentou-se à destra de Deus Pai e hoje governa com autoridade. E aqueles que amam a Deus e obedecem a Deus, Deus derrama de poder e autoridade sobre essa geração para manifestar o amor. E eu preciso te dizer uma coisa: existe muita prostituta, muito drogado, muita gente nas raves, muita gente nas esquinas, muita gente por aí. Sabe o que? Precisando que a gente ame e demonstre o amor de Deus por elas, porque o Senhor também nos amou. Quando nós estávamos perdidos, Ele nos olhou como filhos, como amados dEle, e Ele te chamou para isso. Dê um aplauso a Jesus nessa noite. Pai, obrigado pelo Teu amor, Senhor.
Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado, Senhor. Paz, terminou o nosso vídeo agora e eu quero te fazer um convite. A live terminou, mas você também pode, a partir de amanhã, se conectar no nosso canal do YouTube e compartilhar com seus amigos, lá no WhatsApp, no Facebook e no YouTube, compartilhando. As nossas redes sociais, todas elas são Peniel RG, e você pode também encontrar as nossas mensagens tanto no Spotify como na Amazon. Então, não fique de fora junto com a gente e seja um agente de Deus no mundo digital, impactando pessoas e compartilhando a palavra de Deus. Não esquece de seguir a Peniel RG e deixar um like, porque isso é muito importante para nós também.